Sos tu, oh Gud, med mig sos du, är vår Gud, alla ska se. Stor Gud är. I evighet han är. Våra liv han bär i sin starka hand, i sin starka hand. O cabelo. A paz, irmãos. Boa noite a todos. Todos visitantes. Graças a Deus, mais uma sexta. E é bom porque amanhã é sábado, né? Aleluia. E graças a Deus por estarmos aqui reunidos novamente, né? Com a graça do Senhor, trazendo um outro assunto que não é novo, mas que a gente muitas vezes esquece. É verdade, é verdade. Né? Então, graças a Deus, vamos orar, agradecer ao Senhor. Convido você também a orar aí onde você estiver, na sua casa, na rua, no trabalho, onde você estiver. Também que você possa louvar, orar também ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Orar? Sim. Senhor querido, Pai de amor, nós estamos aqui, Sim, Deus, Pai. estamos gratos, ó Deus, pela Amém. oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Senhor, nós não temos nada a oferecer, Pai, mas nós te agradecemos porque o Senhor nos usa como canal, Pai, Amém. como vaso, Pai, para depositar aquilo que o Senhor quer, Pai, que a gente possa distribuir, Pai, compartilhar a sua vontade, Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. E dá-nos, ó Deus, a porção de hoje. E que possamos aprender e ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos, então. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor e declarar a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que Ele é nossa vida, que Ele é nosso amigo. Então que você possa declarar isso para o Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Senti, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o Senhor.
vontade para nós, em nome de Jesus. És tudo que eu quero. És tudo que queremos, Jesus. Atrai o meu coração. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos em nome de Jesus. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Isso. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. É tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. É a tua presença, é tudo que eu preciso. A tua presença, declare pra Deus, é o meu maior valor. Atrai-nos, Senhor. Atrai o meu coração. Traz a ti, Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia. Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre o processo de perdão, né? Então, nesse primeiro momento, a primeira conversa de hoje é sobre a nossa maldade. E esse que eu vou falar é isso, né? Sem ti, sem Jesus, não há valor em nós. Né? Nós somos como um vaso de barro. E esse próximo louvor diz exatamente o complemento disso, né? Que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dele. Nós precisamos estar com ele. Precisamos do perdão dele. Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Nós precisamos, Senhor. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Declare para Deus. Não vale a pena existir. Declare isso para o Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, diz que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mas o Senhor agora conosco. Coração igual ao dele, em nome de Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Fez certo, só a última vez. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Final. Mas, glória a Deus, né, irmãos? Porque o que nós devemos pedir ao Senhor é isso, um coração igual dele. É verdade. Um bom coração de Jesus, que é o que a gente vai aprender também hoje. Coração Amém. parecido com o coração do Senhor Jesus. Amém. Então, começando, eu tô aqui na picape, por isso que eu tô olhando para baixo. Voltemos aqui, então. Bom, deixa eu remover esse aqui. Então, hoje nós vamos começar falando sobre o processo do perdão, né? E para começar, a gente precisa entender a nossa maldade, né? Sim. Nós vamos falar ao longo das próximas semanas sobre o perdão de Deus, o perdão próprio, o perdão ao próximo e o pedido de perdão. Mas antes da gente começar a falar do perdão em si, a gente precisa entender que nós precisamos de perdão. Sim. Por que nós precisamos de perdão, né? O porquê, câmera 2. Por que nós precisamos de perdão? Por quê? Por que nós precisamos de perdão? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Sim. Não deixe, né, de colocar as suas dúvidas, as suas perguntas. Compartilha, não, como que é a palavra? Não, quando a pessoa tá, tipo, intercedendo, não é? Bem, Vixe. Tamo junto. Interage. Interaja com a gente. Interagindo. Então, nós vamos começar. O Diogo vai começar e eu vou responder alguns comentários lá no Facebook. E é como o Vianney falou, a gente precisa primeiro entender por que nós precisamos de perdão. E aí, o primeiro ponto muito importante é isso, é que nós precisamos reconhecer a nossa maldade. Exato. E eu gostaria que a gente lesse aqui, então, Romanos 7, 18 e 19. Se você tiver com sua Bíblia aí, Romanos 7, 18 e 19. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, é uma passagem muito conhecida, né? E ele diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Exato. Né? Aqui a gente percebe, a carta de Romanos é uma carta muito teológica, né?
Exato. É um estudo muito aprofundado. Mas nessa passagem a gente vê o reconhecimento de alguém, a gente vê Olha para a câmera, onde que você está olhando para ela? Olho para centro da... A gente... Não, deixa eu ver. Já está na câmera. Tá. A gente vê, percebe as palavras de uma pessoa que já reconheceu a sua natureza humana. Exato. Né? E quando a gente sabe da nossa natureza humana, a gente percebe quão caída, infelizmente, e quão pecadora ela é. Né? Então, é esse mal que todos nós precisamos reconhecer. Existem, infelizmente, pessoas, até pessoas doentes, né? Psicopatas, por exemplo, que eles matam, mas para eles é algo normal. Né? Eles não reconhecem isso como maldade, por exemplo. Mas aí é uma doença. Né? Aí é um outro tópico, né? Assim, bem, bem mais complexo. Exatamente. Sim. Muito bem. Então, reconhecendo a nossa maldade, né? Só que lá na primeira aula do... Muito bem. Lá quando a gente deu a aula de introdução dos 10 mandamentos, a gente falou que Deus é 100% bom. Sempre. Então, aí agora a gente vem trazer um assunto sobre maldade, né? Sobre reconhecer a nossa maldade. E nós fomos criados em Deus. Só que o que acontece? A pergunta é, então, Deus criou a maldade? Deus criou o mal? Existem várias correntes ateístas e até mesmo correntes de outras religiões que usam alguns versículos da Bíblia, como Isaías 45:7 e outros versículos, para tentar justificar que Deus criou a maldade. Só que, na verdade mesmo, a nossa queda trouxe a nossa visão para o mal. O que isso quer dizer? Quando nós estávamos em Deus, quando nós estávamos no paraíso em Deus, nós éramos bons porque estávamos conectados nele. Né? Então, Adão e Eva, eles eram bons porque eles estavam conectados à fonte de bondade, que é Deus. E eles tinham conhecimento de 100% do que era bom. E aí Deus diz a eles que eles não podem comer da árvore do bem e do mal. Eles duvidando que eles já tinham conhecimento de 100% do que era bom, porque ninguém quer saber, ninguém quer conhecer o mal. Se a gente for pensar assim, né? Eu acredito que Adão e Eva não queriam conhecer perfeito, né? 100% conectados na bondade de Deus. Exatamente. Né? O bem estava ali toda hora. E aí, quando eles comem do fruto do bem da árvore do bem e do mal, eles têm os olhos abertos para a maldade. Porque a bondade, como o Diogo falou, eles já conheciam. E aí, o coração deles se desconectou do coração de Deus. E então, toda a humanidade posterior a eles também foi desconectada. Aqui estamos. E aqui estamos hoje. Então, a palavra em Marcos 7:21 diz o seguinte, né? Como está aqui no versículo. Abre aspas. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios e etc. Exato. Então, nós começamos a ter o relacionamento com a maldade a partir do momento que nós nos desconectamos de Deus. E isso começou lá com Adão e Eva. Né? Não, uma coisa que Deus poderia fazer era destruir, por exemplo. Né? Ele fez isso lá em Noé. Né? Ele poderia fazer de novo. Porque ele fez uma aliança que não iria mais inundar a terra. Mas ele poderia destruir todo o mal de novo no mundo. Porém, todavia, contudo, a gente teria que morrer, né? Todo mundo. Todo mundo. Exatamente. Porque não há ninguém bom. Exatamente. Então, existe muitas pessoas que falam, então se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Que ele teria que acabar
com a humanidade, acabar com todo mundo. E as pessoas não teriam a chance de serem salvas. Exatamente, porque, tá bom, aquela pessoa fez o mal, vou matá-la agora, fulminar ela agora, porque ela fez o mal. E não vai dar nem chance dela poder se converter, né, aceitar Jesus e ir para o céu também. Então, a gente tem esse pensamento, aquela pessoa fez o mal, Exato. Deus podia acabar com ela logo, então Deus podia acabar com o mal no mundo, mas a gente tem que saber que existe um agente que faz o mal, né? Um agente para produzir o mal. E é o homem, é o ser humano. Exato. Né? O homem, mulher, tá, pessoal? A humanidade. A humanidade. E aí Deus teria que acabar, extirpar a humanidade. E Deus, ele, pela sua bondade, aí a gente entende o amor dele por nós, de ter mandado a oferta perfeita por nós. Sim, mas isso é um assunto para mais pra frente. É só porque veio na cabeça. I'm sorry. Então, a gente entende, né, dessa maneira, que a maldade está em nós. A partir do momento que a gente se separou do Senhor. E aí a gente entende o seguinte, que o mal ele pode ser visto, claro que de muitas formas, mas se a gente pudesse consolidar, né, os tipos de mal, eles poderiam ser vistos de 3 formas. Sim. O primeiro que a gente percebe é o mal moral. E o que é isso, irmãos? O que é o mal moral? É, por exemplo, a gente quebrar uma lei. É a gente transgredir uma lei. Né? Os 10 mandamentos, que foi a maratona anterior. Se a gente transgride um dos mandamentos, a gente está quebrando, a gente está cometendo um mal moral. Né? Se a sociedade tem um quadro, não, pacote não, com regras existem estabelecidas, a gente quebra isso, a gente está cometendo um mal moral, né? Porque afeta a gente, afeta a sociedade, afeta o nosso vizinho, né? Afeta quem está do seu lado. Então, é um mal moral. Então, o mal ele pode ser visto dessa forma. Então, ou ele ofende ou degrada princípios e valores, né? Um outro mal que a gente pode perceber é um mal subjetivo. O que é um mal subjetivo? É coisa que entendemos que não nos faz bem. Então, por exemplo, para mim, beber não faz bem. Mas Viviane... Mentira, não. É só um exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo. Por exemplo, para quem é vegetariano, comer carne faz mal. Porque está fazendo mal ao planeta, está fazendo mal aos animais que estão sendo mortos. Mas agora, para uma pessoa que não é vegetariana, não comer carne faz mal, porque aí ela está deixando de suprir o seu corpo com as proteínas da carne vermelha. Exato. Então, é algo que pode ser ruim para você, mas não é ruim para mim e vice-versa. Vice-versa. O subjetivo também está o relativo. É o relativismo, né? Relativismo, né? Não, isso é bom. Isso é bom para... Não, relativismo. Tipo, é bom para mim, mas é ruim para você, tanto faz. Não, é diferente. É diferente, mas está incluído, né? Está incluído. Não vou saber explicar aqui, então a gente vai passar para o próximo, que é o mal calamitoso. O que é isso? São literalmente as calamidades, os desastres naturais. Por exemplo, acontece um terremoto na escala Richter de 10 graus. 10 graus. É o máximo? 10 pontos, né? Que é o máximo. E aí acaba com a cidade toda. E isso todo mundo vai olhar e vai falar o quê? Que coisa ruim que aconteceu. Então é mal para todos nós. Para a grande maioria, pelo menos, é algo que se enxerga como um mal comum. Como um mal comum. Né? E um mal que não tem como evitar. Muitas vezes tem, mas assim, em geral. E assim, independente do mal que a gente esteja trazendo, independente de qual seja o mal que a gente esteja vendo, a orientação da Bíblia é clara, né? Aparta-te do mal e faze o bem. Exato. Procura a paz e segue-a. Então, o Senhor, ele nos orienta desde sempre a se apartar do mal. A voltar a se conectar com ele, né? Para que a gente possa se apartar do mal. Só que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exato. Então, não existe nenhum... o apóstolo Paulo ele usa uma passagem do Antigo Testamento, fala, não existe nenhum justo sequer, não existe um que faça o bem. Todos realmente pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Exato. E assim, pelo fato de todos terem pecado, a gente, obviamente, faz a frase, né, dizendo que não há quem não tenha cometido pecado, irmãos. A pessoa que pareça mais justa, pareça a melhor pessoa do mundo, ela já cometeu pecado. Porque nós já nascemos destituídos da glória de Deus. Nós nascemos à semelhança de Adão. A gente explicou bem isso lá na primeira aula, na aula de introdução dos 10 mandamentos. Se eu fosse youtuber, eu ia falar, clica nesse card aqui. Só você clicar nesse card aqui em cima, mas eu não sou. Então, não há. Nós nascemos agora à semelhança de Adão. Então, nós nascemos destituídos da glória de Deus. E a maldade que há em nós, ela nos afasta daquilo que Deus estabeleceu como padrão. Exato. Deus tinha um padrão que ele estabeleceu no Jardim do Éden para Adão e Eva e para toda a humanidade. Então, a partir desse padrão, nós teríamos a bondade em nós em conexão ao caminhar de Deus todo dia conosco, a nossa conexão e bondade nele. A partir do momento que a gente se desconectou, nós perdemos o padrão. A gente estava naquele padrão quando estávamos no jardim, mas aí, depois disso, a gente perde esse padrão. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele ainda permanece com esses padrões. Exato, Deus fala, é imutável, Sede santos, porque eu sou santo. Ele sempre vai falar na sua palavra para a gente buscar a santidade, ser santo como ele é santo. Existe uma passagem, não sei se é Josué, alguém, que ele fala, manda o povo santificar, porque amanhã vocês vão para a batalha. Sim. Então, para que eles fossem para uma batalha, eles precisavam se santificar, buscar mais de Deus. Então, esses padrões, a gente tem que lembrar que eles não foram anulados, em momento algum. Por isso que nós não conseguimos alcançá-los, porque são padrões que Adão e Eva só quem pôde ter durante o tempo. Eles teriam a chance de manter. Eles tiveram no início. Exato. Depois, infelizmente, perderam. Então, é um padrão realmente que para nós, pecadores, nós não alcançamos. Sim. Então, a gente tem que perceber isso, que a nossa natureza faz com que a gente não alcance o padrão. Senão, se a gente alcançasse o padrão, não precisava de Jesus. Exato. Beleza. E nem de perdão, porque a gente seria perfeito, sem pecado, pelo menos. E esse tema pode soar estranho, mas é a principal razão pela qual as pessoas não se convertem. Porque, como a gente vai ver agora aqui, a pergunta é exatamente essa. Mas por que muitas pessoas não aceitam essa verdade? Que Exato. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Por que muitas pessoas se consideram acima dos padrões de Deus ou ignoram simplesmente os padrões de Deus? Por que isso? A questão é que todo mundo tem dificuldade em admitir que não é bom. Sim. Muitas vezes vai falar com alguém, não, porque você precisa de Jesus, a pessoa fala, mas eu não roubo. Eu sou bom. Eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Eu não matei ninguém. Então a gente vai dando aquelas justificativas de tipo, eu tô acima, então eu tô tranquilo. A gente fazia um evangelismo de impacto lá no Brasil, que é baseado na caravana do arrependimento, que é em cima dos 10 mandamentos, E aí a primeira pergunta era, posso conversar com você 5 minutos sobre Deus? Se a pessoa que dissesse que sim, a gente perguntava, você conhece os 10 mandamentos? Aí a pessoa falava, não. Aí se ela conhecesse, a gente falava, não matarás. A gente citava os mais famosos. E aí perguntava, você já matou? Você já roubou a pessoa? Não. Você se considera uma pessoa boa? Aí as pessoas geralmente falavam, sim, nossa, eu nunca matei, eu nunca roubei, tudo mais. Aí a gente chegava no padrão.
E falava, olha, mas Jesus... primeiro a gente explicava Adão e Eva, né, a queda, e depois a gente chegava em Jesus no padrão. E a gente falava, mas Jesus, ele veio para mostrar que o fato de você não consumar esses pecados e pensar neles ou maquinar no seu coração já te torna um pecador. Aí a gente perguntava, por acaso você já olhou uma mulher bonita e falou, isso aí eu casava. Só que você já é casada? Aí algumas pessoas falam assim, não sou de ferro, né? Falei, então você é um adúltero. Eu falei, eu também sou. Aí a gente se incluía para a pessoa não se sentir ofendida. Você nunca levou uma coisa para casa do trabalho e não devolveu? Já, né? Mas o que tem de mal nisso? Então você furtou. E aí a gente vinha batendo os 10 mandamentos e, obviamente, todos nós falhamos em todos. Não tem o que fazer, todos nós falhamos em todos. E aí a gente falava, a única solução, já que você e eu, nós não alcançamos o padrão de Deus, a única solução para nós é o inferno. Exatamente. Porque só tem 2 caminhos, né? O céu e o inferno. Aí a pessoa ficava pensando, falei, calma aqui, agora nós temos boas novas. E aí a gente entrava com Jesus. Só que qual era a questão? Além da gente ter dificuldade de admitir que nós não somos bons, a gente costuma se comparar a outras pessoas. Então, por exemplo, nossa, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu nunca matei, olha aquele cara ali, já assassinou, olha aquele ali, é um estuprador. Exato. E a gente começa a se comparar com as pessoas, com muitas aspas, piores que nós, para justificar o quanto que nós somos bons. Sim. Né? Sim. Teve um caso, tá tendo um caso lá no Brasil, né? Que é da Flor de Lis, né? Que a polícia chegou à conclusão que ela mandou matar o marido, né? Que era o pastor no Sul do Carmo. E a igreja dela tinha milhares de pessoas e tal. E aí um amigo meu mandou um áudio. Por isso que eu não acredito mais em crente. É o único crente, os únicos cristãos, assim, que eu ainda acredito são os testemunhos de Jeová. Aí eu falei, isso aqui... Aí eu fui, conversei com ele e tal. Mas aí depois eu fiquei pensando, né? É igual essa questão aqui de pessoas piores. Nós, cristãos, olha só, irmãos, somos quase 3 bilhões no mundo todo. Então a gente se comparar a uma pessoa para falar, por isso que eu não vou à igreja, por isso que eu não sou cristão. Se comparar a uma pessoa, né? Você pode escolher uma outra pessoa, por exemplo. Eu quero ser igual a Paulo. Sim. E Paulo ainda tem seus defeitos. Tinha, né? Porque já morreu há muito tempo. Ou então você pode pegar uma pessoa da atualidade que faz o bem, porque as pessoas acham que crente tem que fazer obra social. Exato. Né? Se a gente é cristão, a gente tem que fazer obra social. Se a gente não faz obra social, não está fazendo certo. Só que mesmo assim, se comparando a essas pessoas que são... a gente olha para eles e tem um exemplo melhor do que o nosso, a gente ainda vai estar cometendo um erro, que a gente vai estar se espelhando em um outro homem. Exato. E aí... Para justificar a nossa bondade, para você dizer. Para justificar a nossa bondade. Exato. Exatamente. E aí, sim, a gente queria só ler aqui Lucas 18, 19. Pode ler tudo. O que você preferir. Rapidinho, tá, irmãos? Lucas 18. Lucas 18, eu vou ler uma passagem aqui que é do jovem rico. Infelizmente não sou eu sou jovem. Lucas 18, 19. Lucas 18, 18. E começa assim. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu o Senhor Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E a pessoa respondeu: A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto,
ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Né? Então a gente vê aqui exatamente essa passagem. Ele falou: não, eu faço tudo isso. Ele já se considerava bom, ele só queria que Jesus... desse o good shame, como diz o pastor. Como diz o pastor, exato. Né? Desse a comprovação. Não, olha só esse homem aqui, pessoal, ó, exatamente. Tem que ser, vocês precisam ser iguais a... Se espelhar nele, ser igual a ele. Porém, não há. E aí a gente vem e... Exato. E aí a gente vem para o que a Bíblia nos orienta. Exato. Qual que é a orientação da Bíblia? Que a gente tenha a atitude de Cristo. Exato. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Ou seja, a gente não pode se comparar a outras pessoas, porque todos nós somos caídos. Exato. Todos nós caímos com Adão e Eva. Uhum. Então, quando a gente se compara a outras pessoas, a gente está comparando 6 com meia dúzia. Exato. Somos todos iguais. Né? É claro que quando a gente pensa numa questão moral, é óbvio que para a nossa lei, se alguém matou, ela é pior do que quem não matou. Uhum. A gente sabe disso. Mas por uma questão espiritual, Deus nos enxerga como pecadores. Exato. Em nossa totalidade. E por mais que a gente enxergue pecados pequenos e grandes, Deus enxerga pecados. Uhum. Né? E aí a gente tem que se comparar a Cristo. E quando a gente se compara a Cristo... aí a gente percebe que o padrão estabelecido por Deus é muito alto. E só fazendo adendo. A gente está falando, talvez você esteja pensando, se comparar a Jesus Cristo é muito difícil, ele era Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, teve fome, teve sede, tudo como homem. 100% homem. E Paulo, quando vai escrever os Filipenses, não fala que a nossa atitude seja como Jesus Cristo ressurreto, já assentado na glória à direita do Pai, não. Seja a atitude a mesma nossa de Jesus Cristo enquanto ele era homem aqui exatamente. Na terra. Enquanto ele viveu aqui, né? Tinha paixões, tinha os seus sentimentos. Tentações, né? como nós. E mesmo assim ele não pecou. Exatamente. Então... voltando, né? Nós caímos, né? Nós éramos bons em Deus, lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Nós caímos juntos de Adão e Eva, fomos desconectados da bondade de Deus e passamos a ter o conhecimento da maldade. Os nossos olhos se abriram para a maldade e o nosso coração foi infiltrado pela maldade. Uhum. Para tentar justificar isso e mostrar que nós somos bons, nós primeiro tentamos negar essa questão, a nossa condição caída, e depois nós tentamos nos comparar a outras pessoas para que o padrão moral, a gente esteja num padrão superior a elas moralmente. Só que, como a gente já viu, Deus nos enxerga e nos olha em uma questão espiritual. Né? E aí a gente vê que todos são pecadores. E enquanto a gente está se comparando um com o outro, a gente meio que não sente a necessidade, meio que não enxerga o quanto a gente é mau. Mas aí quando a gente chega e se compara a Cristo, aí sim, aí a gente percebe o quanto que a gente está longe do padrão que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, né? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus é a própria luz. Exato. Tudo vem dele. Então, e ele mesmo como homem, ele foi a própria luz. Amém. E aí, João vai dizer que a luz estava nele e a vida estava nele. A luz também. E a vida era a luz dos homens. Né? João 1,4. E aí, como o Vianney disse, quando a gente se compara ao Senhor Jesus, não tem como... Você não chega nem ao 0,0000. Exato. 1%. E é a partir desse momento que a gente entende a nossa necessidade de sermos perdoados. Exato. O desafio da fé cristã, o desafio da fé baseada em Jesus Cristo é esse, é o arrependimento. É enxergar a necessidade de perdão. E a gente só vai conseguir enxergar isso quando a gente entende que a gente está em um padrão muito abaixo do que Deus estabeleceu
e que olhando para Jesus a gente enxerga isso, e que sem ele a gente está em trevas, né? O próximo versículo vai falar exatamente isso. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando a gente olha para a Bíblia e quando a gente olha para Jesus, a primeira coisa que a gente sente é a vergonha dos pecados que a gente possui. Sim. Abunda o pecado, como diz a palavra. E aí, se a gente não permanece no Senhor, a graça não nos alcança, né? Porque a gente não vai querer ver as nossas más obras virem à tona, porque a presença de Jesus ilumina tudo aquilo que a gente tem de mal. Mas o perdão é necessário. A gente entende que a gente precisa de perdão a partir disso. E aí a palavra continua, né? Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, de novo, em Deus, conectados com Deus, nós podemos fazer boas obras, né? Exato. Só que quando a gente reconhece que a gente precisa de perdão, é onde algumas pessoas seguem em frente e outras paralisam ou voltam. Exato, porque a gente tem duas opções, né, irmãos? Ou se reconciliar, se ligar de novo à videira, né, o ramo na árvore, ou então voltar para as trevas. Exato. Né? E eu acho não, tenho certeza que a melhor opção é estar ligado na videira. Exato. Não tem para onde correr, né? E é tão incrível isso, porque existem, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja e que não sabem, né, a real necessidade de aceitar o Senhor Jesus. Sim. Né? Às vezes a pessoa até levantou a mão e tal, mas não tem essa clareza. Por que nós aceitamos o Senhor Jesus? Não é só para ele ser, é para ser o meu Salvador. Mas salvar do quê? Por que você teve a necessidade de levantar a mão, de aceitar o Senhor Jesus e falar, não, ele é meu Salvador? Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, não sabem o porquê. Sabe? Não, foi um momento, eu ouvi uma palavra, foi emoção, né? Eu ouvi um louvor que falou no meu coração, né? Senti aquilo dentro de mim, e aí eu fui me convertir. É bonito, né? É muito bonito. Sim. A pessoa ouviu uma palavra, que a palavra tocar no coração dela. A intenção dela. É essa, né? Exato. A gente fala, o Espírito Santo vai lá e toca no coração. Mas existem pessoas que ficaram na superfície, né? De levantar a mão naquele momento, mas não entende o porquê. E aí nós precisamos reconhecer a nossa maldade. Eu sempre fui um filho muito bom. Se perguntar meus pais, eles certamente vão dizer que eu sou o melhor filho, sem dúvida alguma. Quem sabe disso, ela tá indo que é verdade. Sabe, eu nunca matei, nunca roubei. Deixa eu ver mais. Eu não guardo sábado. Sabe? Mas eu nunca fiz nada assim que as pessoas olhassem para mim e falassem, olha, aquele menino ali, aquele homem não presta para nada. Nunca. Mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu também busquei e entendi o porquê eu aceitei o Senhor Jesus. Não foi só porque minha mãe me deu uma cotovelada na costela e eu levantei o braço. Não foi por isso. Mas eu entendi que eu precisava muito dele, porque eu mesmo não posso nada. Eu sou pecador, eu estava indo, mesmo que não fumasse, usasse drogas, nada, eu não estava indo para o céu, estava indo para outro lugar. E é isso, essa consciência que nós precisamos ter, saber da nossa maldade, para aí sim saber o valor do perdão de Deus por nós. Exato. E muitas pessoas param quando eles chegam nessa conclusão, caramba, eu sou pecador. Nossa, olha quanta coisa eu faço de errado. Que, de novo, né, começam a abundar os pecados e a pessoa sucumbe. Ela não consegue enxergar aquilo e prefere voltar para a escuridão. É igual o jovem rico.
Exato, ela prefere voltar para a escuridão para que ela não seja mais acusada. Exato. Porque a mensagem central do arrependimento, no início, ela é contundente, né? É uma mensagem que quebra o nosso coração. Mas a graça, ela superabunda aos pecados, né? Então, a gente tem uma quantidade de pecados e a graça, ela toma essa quantidade de pecados e nos ajuda a prosseguir. Nossa, lá no mar do esquecimento. Exatamente. Mas quando a gente não entende com clareza que a culpa é nossa, que nós pecamos, que nós caímos, fica difícil de sair desse lamaçal da escuridão. E aí, simplesmente, a gente fica pensando, eu não vou vir para cá para ficar sendo acusado. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que a gente dá abertura ao Espírito Santo, ele começa a incomodar o nosso coração. E começa a trazer à tona aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa ser transformado. Sempre com amor e trazendo a graça do Senhor junto. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ultrapassar esse limite da abundância de pecados. Por quê? Porque a mensagem do arrependimento não foi 100% compreendida. Por isso que essa questão de acompanhar novos convertidos é muito importante, porque essa fase do primeiro amor, ela é muito delicada, porque a pessoa pode se decepcionar com muita facilidade. É a paixão, né? Exato, e geralmente a pessoa fica olhando para os outros, olhando para a igreja, para os irmãos que a discipularam, para os irmãos que levaram a palavra. E aí que a gente cai, porque a gente começa a se comparar ao outro. Isso. Olha, nossa, aquele irmão ali se converteu junto comigo, ele já está pregando. Olha, esse irmão ali já converteu junto comigo, ele já fala em línguas. Então, e aí a gente sucumbe. A gente tem que se comparar a Cristo e enxergar que ele é o nosso futuro. Que ele é aquilo que ele é o padrão, né? É o que nós devemos alcançar, né? Então, reconhecer a nossa maldade, reconhecer que nós precisamos de perdão acima de tudo, vai nos ajudar a entender que nós precisamos ser limpos. E aí sermos reconectados, reconciliados com o Senhor, né? Mais uma vez. Amém. E aí a orientação do... Quer falar alguns comentários antes? A gente está lendo alguns comentários aqui, né? Dos irmãos falando que o perdão é uma coisa libertadora, né? O pastor Levi falou, com certeza. Sai um peso, né? Jesus também realmente sempre focou nessa questão do perdão, em atitudes e em palavras. A Nelma está falando aqui, né? Vamos ter a atitude de Cristo. Amar e perdoar mais. Em nome de Jesus. E a palavra nos diz que a gente pode vencer o mal, né? Quer ler de lá a passagem de Romanos 12? O que eu acho interessante nessa parte de Romanos 12 é que esse capítulo 12, ele começa com a transformação do nosso entendimento, né? Que a gente precisa transformar a nossa mente. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Né? Deus não tem vontade de ter pouquinhos com ele. A Bíblia é clara, Deus afirma isso, que a vontade dele é que que todo o mundo seja salvo, mas infelizmente nós sabemos que isso não acontecerá. Não, aqui, né? E aí ele fala acho que é a partir do 17. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Exatamente isso, né, irmão? Parece simples.
Parece simples, né? É verdade. Mas quando a gente pensa no dia a dia, é difícil reconhecer a nossa maldade. Né? Então, depois que a gente reconhece a nossa maldade, o nosso coração fica mais empático, né? Sente mais a dor do outro, porque a gente entende que nós somos maus. Sim. Então, todos nós somos capazes de cometer coisas ruins e de fazer coisas ruins. Sim. Então, que seja claro no nosso coração que o processo do perdão, ele começa quando a gente entende a nossa maldade, né? E na próxima aula já acabou. A gente fala muito também. Amarrado. Mas acho que dessa vez a gente vai conseguir não ultrapassar o horário. É verdade. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão de Deus. Opa! Já tendo no nosso coração consolidado o que significa a nossa maldade, né? O que significa a nossa queda junto com Adão, o que significa a gente se comparar somente a Cristo como padrão e não uns com os outros. Na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão de Deus. Um pouco mais profundo, né? Sobre o que isso significa. Amém. E por que é tão importante entender a forma com que Deus nos perdoa, para que aí sim, nas próximas vezes, a gente vai entender o quão importante é se perdoar, sim, perdoar o nosso próximo e pedir perdão. Talvez o último ponto seja mais difícil para a maioria das pessoas. Vixe, acho que para todo mundo, né? Pedir perdão é muito chato, né, irmão? Ninguém faz isso, não. Porque, de novo, né? A gente tem que admitir fraqueza, a gente tem que... O erro, né? Se arrepender. Abrir o coração, rasgar o coração, é verdade. Exato. Mas é libertador. Igual o pastor falou, é libertador mesmo. É libertador. Exato. Quem faz, ou quem já fez, e às vezes a gente não precisa fazer toda hora, né? Nós vamos ter a partir da próxima aula, a gente vai ter plano de ação, como comprometimento de cada um de nós, para a gente cumprir as dicas de ação que vamos ter a partir da próxima aula. Então, não percam sexta-feira que vem. Eu vou botar aqui só a nossa carinha agora. Porque vai assustar o pessoal. Nem essa não. Deu certo. Semana que vem, não percam o perdão de Deus. Amém? 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 Tem uma finalzinho de sexta abençoada aqui na Suécia. Para quem está no Brasil, nos acompanhando, tem uma tarde abençoada em nome de Jesus. Um final de semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. E a gente se vê na próxima sexta. Não esqueçam hoje da oração contra o Covid, mais tarde. Domingo nós temos culto às 10 horas da manhã. Amém. Se você estiver aqui na Suécia, aparece na igreja, lá em Bagarmossen. No nosso Facebook tem o endereço. Se você não puder comparecer, nós estaremos também ao vivo no Facebook às 10 horas da manhã aqui na Suécia, às 2 horas? 10, 11, 12, 13, 14, às 3 horas da tarde no Brasil, no domingo, né? No Brasil é antes. No Brasil é antes, desculpa, no Brasil é de manhã. 10, 9, 8, 7, 5 horas da manhã, já começa o domingo. Começa no fogo já. Entrando na presença do Senhor. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe. Vocês possam dar reiro. Reiro.